O pânico tomou conta de Nicolas Ferreira. Quando a notícia de sua implicação nas investigações sobre a tentativa de fuga de Jair Bolsonaro começou a circular, ele entrou em desespero. O vídeo, exibido na Rede Globo, mostrava com clareza que horas antes do ex-presidente tentar escapar, o deputado havia sido filmado com um celular em mãos ao lado de Bolsonaro. Não era apenas um flagrante qualquer. Os drones da emissora captaram imagens que comprovavam a visita de Nicolas ao ex-presidente. E a gravação mostrava ele o tempo todo com o celular, como se estivesse em constante contato com alguém. A cada segundo, mais parecia que estava desempenhando um papel crucial na comunicação de Bolsonaro com uma possível terceira parte, escondida atrás da tela de seu aparelho. Isso é motivo para a prisão, e você sabe disso, declarou alguém da imprensa com um tom grave. A informação se espalhou rapidamente pelas redes sociais e a indignação era palpável. Mesmo aqueles mais próximos de Nicolas não podiam negar que, em uma situação como essa, o uso do celular com o ex-presidente poderia ser interpretado como um descumprimento das regras estabelecidas. Afinal, nenhum visitante poderia estar ali, filmando ou utilizando o celular, conforme as instruções legais. Mas o cenário parecia se complicar ainda mais. A figura de Nicolas estava cada vez mais associada a outros momentos turbulentos, como o caso de Daniel Silveira, ex-deputado, que foi preso após ser flagrado com grande quantia de dinheiro em espécie, além de outras irregularidades em sua conduta. Isso gerava um contraste ainda mais negativo para aqueles que se alinhavam com o ex-presidente, como se estivessem de alguma forma imunes à fiscalização ou à justiça. Enquanto isso, o pânico aumentava. Nicolas já não conseguia mais aparecer publicamente sem ser alvo de zombarias e comentários incisivos nas redes sociais. O medo era evidente. Ele se ausentou de suas redes, deixando os seguidores em suspense. Antes disso, no entanto, havia deixado um último post cheio de promessas. Ele escreveu que se dirigiria a Brasília no dia seguinte para apoiar Bolsonaro, participar de manifestações e exigir que os senadores agissem com o mesmo espírito de apoio ao ex-presidente. Mas, como se podia prever, nenhuma grande mobilização aconteceu. Os senadores, que ele esperava que se unissem à causa, não fizeram mais do que um evento pequeno e sem repercussão. Porém, a resposta que Nicolas recebeu foi ainda mais amarga. Ele, como muitos outros, estava esperando por um apoio massivo, mas não encontrou. O desprezo, como sempre acontece em momentos de crise, parece ser ainda mais cortante. À medida que o tempo passava, ninguém mais se preocupava com o futuro político de Bolsonaro ou com a intervenção de seus aliados. Brasília, como sempre, estava vazia e até os discursos de apoio se tornaram vazios e sem sentido. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixar de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. Na noite em que a prisão de Bolsonaro foi confirmada, o silêncio de Nicolas foi ensurdecedor. Ele sumiu, retirando-se das redes sociais por completo. Mas o último suspiro de sua presença online foi uma mensagem carregada de um tom defensivo, de um homem que se sentia cercado por adversários. O texto que ele escreveu parecia ter sido redigido por advogados, mais do que por ele próprio, uma tentativa desesperada de evitar as consequências de suas ações. Ele falou sobre a invasão de sua privacidade pela Rede Globo, que, segundo ele, havia filmado sua visita sem autorização. Era uma defesa vazia, sem qualquer base concreta, mas que visava proteger sua imagem e justificar seu comportamento. A narrativa de Nicolas, no entanto, era frágil. Ele alegava que não sabia de nenhuma restrição judicial quanto ao uso de celulares. Mas a verdade era que todos sabiam que as decisões judiciais são de conhecimento público e não podem ser alegadas como desconhecidas. Isso gerou ainda mais questionamentos sobre a sua sinceridade. Não havia como negar que a situação estava se tornando cada vez mais insustentável para ele. Mas o que realmente parecia incomodar Nicolas era a possibilidade de ser preso por algo aparentemente tão simples. O uso do celular ao lado de Bolsonaro poderia ser o suficiente para que ele fosse colocado sob investigação e talvez até preso. E isso lhe causava um medo crescente. Ele sabia que em tempos de crise política, qualquer deslize poderia ser fatal. Para aqueles que tinham cargos públicos ou estavam ligados ao governo, a vigilância era implacável. Nos dias que se seguiram, ele continuou em silêncio, observando a situação
desmoronar ao seu redor. A pressão aumentava e a pressão psicológica era cada vez mais forte. Ao que parecia, ele sabia que seu destino estava nas mãos de outros e que suas ações já estavam sendo interpretadas de maneira diferente. Seus seguidores, outrora fiéis, agora estavam divididos. Ele não sabia mais em quem confiar. Mas o mais intrigante era o fato de que, embora a defesa de Nicholas fosse ridícula aos olhos de muitos, havia algo de verdade no que ele dizia. A mídia, como sempre, soubera tirar proveito de qualquer situação, invadindo espaços privados e expondo figuras públicas sem qualquer pudor. Isso era algo que todos sabiam, mas poucos admitiam. O jogo de poder, manipulação e desinformação estava em pleno andamento. E, no final das contas, poucos sabiam quem realmente ganharia. A questão que se impunha era até onde o poder de uma narrativa poderia proteger alguém. Ou, ainda, até onde uma mentira poderia ser sustentada. Nicholas Ferreira, preso entre sua própria defesa e a verdade, se via perdido em um jogo que ele talvez nunca tivesse imaginado. A luta pela verdade e a manipulação de fatos estavam entrelaçadas de tal forma que, para muitos, a separação entre o que é real e o que é manipulado já não importava mais. Nicholas Ferreira sumiu das redes sociais de um jeito que ninguém esperava. Até o domingo anterior, seus stories eram uma enxurrada de fotos em casa. Vídeos no culto, mensagens inflamadas, pedidos para se inscrever no canal e compartilhar a verdade contra a grande mídia. Naquele domingo, porém, a tela ficou vazia, o avatar parado. Nenhum bom dia. Patriotas. Nada. No começo, os seguidores acharam que era só cansaço, um retiro espiritual, qualquer coisa assim. Mas conforme as horas foram passando e nenhuma postagem, nenhum comentário, nenhuma curtida apareciam, a ausência começou a cheirar a medo. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. O plano anunciado era claro: Nicholas iria para Brasília na manhã de domingo para liderar ou pelo menos aparecer nas manifestações em apoio a Bolsonaro. Ele próprio tinha dito que estaria lá, no fronte, ao lado do mito. O domingo passou, veio a segunda-feira, imagens de protestos pipocaram nas redes. Gente vestida de verde e amarelo, cartazes, gritos, mas nada de Nicholas na multidão. Em vez disso, quem acabou viralizando nos círculos bolsonaristas foi um vídeo de uma manifestação no Marrocos contra o governo de lá, que alguém legendou como se fosse um ato pró-Bolsonaro. A distorção da realidade virou combustível para a base, mas não apagava a pergunta que circulava em grupos de WhatsApp. Onde estava Nicholas? Enquanto isso, outro personagem vivia um drama bem menos virtual. Ibanez Rocha, o governador que durante anos orbitara próximo do bolsonarismo, via a pressão crescer como um nó apertando o pescoço. A operação da Polícia Federal contra a negociata entre o BRB e o Banco Master desmontava aos poucos uma teia de relações, pressões políticas e cifras bilionárias. O ex-presidente do BRB, afastado, já tinha admitido em depoimentos que atos irregulares foram praticados sob pressão direta do governador, o que colocava Ibanez no centro de uma tempestade perfeita. A cada nova reportagem, a imagem de gestor pragmático cedia lugar à figura de um operador de bastidores, disposto a tudo para salvar um banco privado e junto com ele aliados poderosos. Os investigadores descobriram que o Banco Master não era só palco de manobras financeiras suspeitas, mas também uma engrenagem ligada à lavagem de dinheiro de facções criminosas como o PCC. As mesmas contas, os mesmos CPFs, os mesmos intermediários que circulavam entre operações de crédito bilionárias, apareciam também em investigações sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Quando as planilhas se cruzaram, nomes de políticos saltaram do papel. E entre eles aparecia o de Flávio Bolsonaro. Empréstimos com condições inexplicavelmente vantajosas, aquisição de mansão com valor muito abaixo do mercado e indicações políticas no BRB. Tudo formava um mosaico de favorecimentos que, visto de longe, lembrava mais um castelo de cartas prestes a ruir do que um projeto político sólido. Na Polícia Federal, a percepção começou a mudar. Não se tratava apenas de mais um escândalo financeiro, e sim de um sistema em que o dinheiro ilícito circulava protegido por cargos, mandatos e influências sobre órgãos de controle. Delegados experientes resumiam
em conversas reservadas, uma constatação óbvia: esquemas tão grandes não sobrevivem por tanto tempo sem a proteção direta de políticos com poder real. Eles escolhem quem será promovido, quem será indicado a tribunais, quem vai comandar procuradorias, quem terá a caneta capaz de engavetar processos. Com essa rede de proteção, crimes se repetem por anos, camuflados por discursos sobre liberdade econômica e defesa da família. Ao mesmo tempo, 2 membros do PCC decidiram colaborar com a justiça. As delações, ainda em sigilo, começaram a vazar em fragmentos. Encontros discretos, intermediários, acordos de silêncio, dinheiro em espécie viajando de um estado a outro sob a proteção de sobrenomes importantes. Os investigadores entenderam que, se seguissem apenas o rastro dos operadores menores, bateriam sempre no mesmo muro. Era preciso ir além, atingir o núcleo político. E isso significava encarar de frente figuras acostumadas a discursar sobre lei e ordem, mas que no subsolo da política tratavam o crime organizado como mais um parceiro de negócios. A notícia de que a Planeamento Familiar passara a mirar diretamente os políticos espalhou o pânico silencioso no centrão e no entorno bolsonarista. Jair Bolsonaro, recém-preso, tornara-se um símbolo de risco. Aproximar-se demais poderia significar ser arrastado junto. Manter distância excessiva poderia ser interpretado como traição por uma base ainda barulhenta. Caciques como Ciro Nogueira e líderes partidários, acostumados a controlar a direita por meio de acordos e coligações, começaram a se reunir em salas fechadas, discutindo não mais como proteger o ex-presidente, mas como salvar a própria pele. Cada delação nova era um fantasma à espreita, um fio puxado que podia descosturar carreiras inteiras. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com um cifrão indicado na figura do ano R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. Nesse cenário, apoiar manifestações PR. Bolsonaro virou, para muitos, um luxo perigoso. A prioridade agora era se desvincular de qualquer decisão que pudesse ser interpretada como parte de um esquema criminoso. Ibanez, questionado sobre a prisão e sobre tornozeleiras eletrônicas, limitou-se a dizer que era problema da justiça, tentando se manter distante de um naufrágio político que antes ele ajudara a conduzir. Não se tratava mais de lealdade, mas de sobrevivência. E na lógica fria da política, quem já está algemado deixa de ser líder e vira aviso. Longe das câmeras, porém, outra movimentação ganhava força. Uma nova geração de políticos de direita via, na crise do bolsonarismo, uma oportunidade rara. Nicolas Ferreira era um dos rostos mais visíveis entre eles. Com milhões de seguidores e uma máquina dispendiosa de impulsionamento de conteúdo que ninguém sabia ao certo como era financiada, ele tinha alcance, imagem e juventude. O desafio era apenas um: convencer os seguidores de Bolsonaro de que o futuro passava por ele, não mais pelo ex-presidente, agora trancado entre decisões judiciais e celas. O silêncio repentino de Nicolas nas redes não significava inatividade, e sim cálculo. Enquanto publicamente parecia sumido, nos bastidores a equipe se movia. Estratégias eram traçadas para reposicionar sua imagem. Menos dependência do sobrenome Bolsonaro e mais foco em valores amplos, como fé, família, combate à corrupção e guerra cultural contra a esquerda. A ideia era simples. Se o eleitorado aprendesse a associá-lo a uma direita renovada, seria possível herdar a massa bolsonarista sem carregar todo o peso dos escândalos do clã. Os filhos de Bolsonaro perceberam a manobra. Eduardo, Carlos e Flávio passaram a ver, com crescente desconfiança. Aquele deputado jovem que havia começado como um aliado barulhento e agora parecia querer ocupar o lugar do pai. Comentários atravessados surgiram nas redes, insinuações em entrevistas, recados cifrados em lives. Alguém estaria usando a imagem de Bolsonaro para depois pisar nele. Entre esses recados, o nome de Nicolas aparecia cada vez mais, apontado como articulador de uma dissidência interna na direita. Interessado em manter o eleitorado conservador, mas sem prestar contas à família que o projetou. Ao redor de Nicolas, um grupo de aliados fortalecia essa tentativa de rebatizar o bolsonarismo. Deputados, influenciadores, coaches de prosperidade e figuras midiáticas começaram a se alinhar a um discurso que mantinha o tom moralista, mas já ensaiava um afastamento do líder preso
Em vez de bolsonarismo, surgiam termos difusos: nova direita, direita raiz sem corrupção, movimento pela liberdade. O conteúdo mudava pouco, mas o rótulo começava a ser trocado, como se bastasse repintar a fachada para que ninguém mais notasse as rachaduras da estrutura. Ao mesmo tempo, disputas regionais acirravam os ânimos. A possível candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina prometia transformar o estado em ringue simbólico dessa guerra interna. De um lado, o clã tentando provar que ainda era o verdadeiro dono da bandeira verde e amarela. Do outro, nomes como Nicolas e seus aliados testavam até onde podiam ir sem romper de vez com a memória do mito. A campanha, ainda informal, já se desenhava como um desfile de acusações, insinuações e revelações sobre os bastidores de um movimento que sempre pregou unidade contra um inimigo comum. Para os observadores externos, a disputa podia parecer apenas uma briga de egos na extrema-direita, mas por baixo, o que estava em jogo era a narrativa sobre o futuro da direita no país. Se Bolsonaro fosse esquecido, sua palavra perderia o peso de antes, e seus recados de dentro da prisão passariam a ser apenas ruído. Se, por outro lado, conseguisse manter o controle simbólico sobre sua base, qualquer tentativa de sucessão seria vista como traição. Era essa corda bamba que políticos como Nicolas tentavam atravessar. Afastar-se devagar, o suficiente para não afundar com o chefe, mas não tão rápido a ponto de ser acusado abertamente de abandono. Entre investigações milionárias, delações do crime organizado, disputas por herança política e silêncios calculados nas redes sociais, o que se via era o esboço de uma guerra longa. Uma guerra em que antigos aliados passariam a expor segredos, gravações, contratos, mensagens salvas ao longo de anos de convivência. E, para quem sempre acompanhou tudo de fora, restava assistir ao espetáculo com a sensação agridoce de ver um castelo erguido sobre mentiras começar a desmoronar pelas mãos de seus próprios construtores.